aprender a dizer não mudou o meu processo. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Cara, assim, ó, eu demorei pra aprender, demorei pra começar a realmente sentir essa energia do não, tá? Porque ela é uma energia. Você tem que realmente sentir que você vai conseguir falar não, porque senão você não consegue. Então, depois que você começa a trabalhar pela internet e querer viver uma vida um pouco mais diferente, né? Vamos dizer assim, do tradicional, corvos, vamos chamar assim, vão aparecer no seu caminho. E você vai precisar aprender a falar não para que as coisas fluam, tá? E vou te dizer, por mais que pareça fácil, tem gente que não consegue falar não de jeito nenhum, né? Escuta o que eu tô te falando. E assim, ó, e no começo, parece errado, velho. Parecia errado falar não. Parecia uma perda de oportunidade falar não pra um projeto. Parecia uma perda, um medo de falar não pra minha esposa porque não poderia acontecer. Um medo de falar não pra minha mãe. Um medo de falar não pra algum amigo porque ele ficar chateado. Sempre o medo de não fazer o favor que a pessoa tá me pedindo pra que eu vou desagradar. Enfim, cara, sempre parece que, tipo assim, eu achava que se eu te dissesse não, cara, alguma coisa importante ia passar. Que eu ia ficar pra trás, eu ia ter deixado alguma coisa pra trás, eu ia ter deixado de ajudar alguém, alguém ia fazer no meu lugar. Então, assim, eu dizia sim pra tudo, velho. Eu dizia assim pra clientes que não faziam nenhum sentido naquele momento. Eu dizia sim pra responder clientes em horários totalmente estranhos. Eu dizia assim para demandas que só ocupavam meu tempo e na realidade não me ajudava em nada, entendeu? Então, cara, toda hora dizendo sim, vinha um amigo, ó, posso passar, você tá em casa? Posso passar aí? Sim, pode passar. Ah, o fulano, você tá em casa, começa a te pedir, ó, pode fazer isso pra mim, caso você tá em casa? Sim, posso. Pô, cara, sempre. Sempre se ficar fazendo sim, as pessoas vão aproveitar de você e elas não vão dar valor no seu tempo, porque supostamente, se você tá em casa, você tá desocupado, entendeu? E aí, hoje a gente tá falando de trabalho, né? Mas eu comecei a perceber isso em coisas importantes do nosso dia a dia. Tá? Tanto com a minha esposa, quando eu comecei a falar não pra ela em algumas situações. E não é aquele não mal educado, mas é um não que, pô, não vou conseguir fazer isso agora, podemos fazer mais tarde? Entendeu? Ou também teve situações e foi uma situação uma virada de chave muito grande. Tava eu e minha esposa junto. E um casal de amigos tinha pedido pra gente, pra jantar com a gente, né? Pra ir comer. E tinha passado algumas situações e a gente não queria ir naquele momento comer com aquele casal. Mas mesmo assim, pra agradar, pra fazer ali o social com eles, a gente falou que ia. E no meio do caminho, quando a gente tava. E no meio do caminho, quando a gente tava quase chegando no restaurante, eu senti a energia da minha esposa. Eu falei, pô, você realmente quer ir pra esse lugar? Aí ela, não quero, desde o começo. Eu falei, ué, então não vamos falar não. Aí ela, tá bom. E foi uma coisa, porque a gente nunca tinha feito isso antes. E foi uma coisa tão gostosa de fazer, entende? Porque você aprende a ter autocontrole e auto decisão de falar, não, mano, eu não quero ir nesse momento com vocês, cara. Já tá? E ter leveza em poder falar isso, ter leveza em poder dizer esse não. Sim, eu vejo aqui situações ao meu redor que eu tá claro ali que a pessoa não queria fazer determinada coisa no momento, mas ela, por não saber falar não, tem que fazer por um largo período ou aceitar coisas ali que não tá acostumado somente para agradar uma terceira pessoa, que pode ser um amigo, um companheiro, um colega, um irmão ou o que seja. Mas você aprender a falar não, muitas das vezes, você não só abre uma porta para um sim, porque você falar não, cara, no momento certo é melhor do que um sim, tá? Ou ou você também vai ajudar a outra pessoa, porque imagina o seguinte, tá? Imagina que um irmão seu agora precisa de R$ 1.500 pra vir visitar você, mas ele não tem, tá bom? Ele fala, ó, vem visitar eu aqui, e ele fala, pô, custa 1.500, eu não tenho. E você pega e manda o dinheiro pra ele. Ele vai vir, ok. Mas, imagina que você pega e fala assim pra ele, fala, ó, quanto que você consegue pra vir? E ele vai, em uma semana consegue metade do valor. E você vai e ajuda o resto. O que acontece? Você fez ele se esforçar para ter pelo menos a metade ali do dinheiro. Porque ele conseguiria o dinheiro. Só que você facilitou demais o caminho somente dando para ele todo o valor. Entende mais ou menos que muitas das vezes o não, se você tivesse falado não para ele, o seu irmão teria ido atrás do dinheiro, ia ter trabalhado, ia ter, enfim, se esforçado para conseguir isso e não facilmente vindo até você. Então, pô, a gente tem que ter a ideia de aprender a falar não para certas coisas.
Isso vai começar a trazer leveza. E com o tempo isso foi mudando. E eu comecei a perceber que o não bem colocado, cara, nossa senhora, te dá uma leveza, te dá uma paz. Ontem mesmo eu fiz reunião com um potencial cliente e eu tinha já passado um valor pré-determinado para ele. Ele virou para mim e falou, cara, até queria ver, o projeto tá começando, queria ver se você conseguisse fazer um pouco o preço um pouco abaixo e tal. Eu falei, cara, não vai dar. Se você quiser eu posso até te dar um insight aqui e tal, posso trocar uma ideia contigo, mas prefiro que você pague a minha hora ali, 2, 3 horas, eu te dou uma consultoria, mas eu não vou assumir um papel de apertador de botão por menos do valor que eu tô te cobrando. Não tem sentido pra mim ficar catando isso mais, cara. Entende? Então, falei não. E já tô falando não pra diversas coisas, cara, vocês não têm noção. E isso dá uma leveza, e ó, que tem hora que eu falo não, e a agência não tá nos melhores momentos, naquele determinado momento de falar não. Eu precisava que o cliente entrasse. Mas se eu sei que ele só vai sugar minha energia, só vai drenar a minha capacidade, drenar o meu tempo, pra que eu vou ter esse cliente comigo? E isso é engraçado, tá? Porque conforme o tempo, as pessoas ao redor já vão se acostumando. Primeiro vão começar a te chamar de chato, tá? Vão te chamar de, o Vitor é antipático, é chato. E vai chegar um momento que elas não vão te pedir mais. Elas só vão pedir, elas só vão saber usar você no momento certo. Porque elas sabem que, pô, eu tenho que contar com o Vitor pro momento certo. Eu não posso contar com o Vitor pra todo momento. Entendeu? Então isso me ajuda em muita coisa, cara. Isso me ajudou a entender que nem toda oportunidade é uma oportunidade realmente. Porque senão eu catava o cliente a todo momento, só olhava pra dentro da... Vai, vem, entra, paga aí e entra, paga aí, entra, paga aí, pô. Aí não dá, cara. E assim, ó, nem toda demanda, ela merece um nível de energia grande. Entendeu? Então, cara, um não, ele te ajuda a limpar. Ele te ajuda a perceber muita coisa que às vezes está escondida ali de trás. E você tá falando sim pra todo mundo, cara. Tá todo mundo ocupando o seu tempo, ocupando o teu espaço, ocupando determinada área da sua vida somente por você dizer sim pra todo mundo. E hoje eu vejo que assim, não é sobre querer afastar as pessoas, fechar portas de oportunidade ou deixar de gerar oportunidades, não é isso. É sobre respeitar que o tipo de vida que a gente tá tentando construir, morando fora, tentando construir a família, trabalhando pela internet, trabalhando em casa, construindo um império. Você não tem ninguém pra colocar esse limite por você. É você e você. E se você não aprender a dizer não, cara, se você não aprender a pôr limite, o mundo vai ocupar todo o espaço disponível. As pessoas vão ocupar os espaços disponíveis da sua vida. Tá? Então, aprende a dizer não, cara. É a coisa mais leve e mais gostosa que tem do mundo. Quando você falar o primeiro não, você vai sentir uma descarga de dopamina. Você vai falar, pô, eu quero mais. Quem vai vir me pedir coisa? Vem me pedir coisa que eu vou dar um não pra você, cara. Mas até hoje eu ainda tô aprendendo, tá? Não é algo que eu aplico diretamente, sou aquele cara chato. Eu ainda, digo sim quando não deveria, mas eu percebo muito rápido, tá? Muito rápido. Quando, igual na reunião ontem mesmo, quando já comecei a sentir energia, eu falei, cara, eu já sabe quando já vai conduzindo pra outro caminho? Então, quando eu sei que eu digo um sim, eu tenho um pouquinho de medo, eu já percebo. Quando eu sei que eu tô dizendo sim somente por agradar alguém ou pra, sabe? Eu já vou consciente, sabe? Cara, é absurdo. Então, assim, uma talvez das maiores mudanças, cara, que eu tenha tido nesse período também foi aprender a dizer não. E entender que o não é sobre perder algo, tá? E sim sobre deixar espaço para um sim melhor. Fechou? E talvez, cara, dizer não, ela seja uma das partes mais importantes no caminho para chegar nessa liberdade. Porque se você não tiver limite, se você não aprender por limite, a liberdade vai virar, cara, uma confusão. Vai todo mundo fazer o que quer ali dentro do teu espaço, entendeu? Então, isso foi aprendendo vivendo, não foi não foi vendo nenhum vídeo, mas sim vivendo e lendo, conhecendo, buscando sempre esse autoconhecimento. Fechou? Então, ó, obrigado aí por mais um vídeo. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. Deixa seu relato aí se você ainda fala sim pra muita gente, se você ainda não consegue falar não pras pessoas próximas, principalmente. E não esquece de deixar seu like e se inscrever. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!